Boa noite a todos. Meu nome é Diana, eu sou enfermeira obstetra. Gostaria de agradecer a todos, a comissão organizadora, pelo convite em estar participando desse evento. Então, eu quero começar a minha fala com essa frase da Organização Mundial da Saúde. É fundamental garantir que o parto não seja apenas seguro, mas também uma experiência positiva para as mulheres e suas famílias. Eu escolho essa frase para justificar a nossa ação enquanto profissionais que assistem o parto. A nossa preocupação, ela deve ser prioritariamente o bem-estar das mulheres, a experiência positiva no parto. E para isso é importante que nós nos munamos de conhecimento científico atualizado para que esse conhecimento ele venha respaldar todas as nossas ações. Na nossa prática diária, a gente ouve muito, eu prefiro fazer assim, eu gosto de fazer assim. E dentre as evidências científicas, né, nessa hierarquia de evidência científica, a opinião de especialista, ela não tem, é uma evidência muito fraca, né? Então, aqui durante a minha fala, eu procurei condensar as evidências científicas que vão apoiar as nossas práticas, né, baseado nas meta-análises e nas revisões sistemáticas, que são trabalhos mais robustos e que nós podemos nos apoiar fielmente. Antes de falarmos da prevenção e das lacerações perineais em si, nós vamos fazer uma revisão da anatomia do períneo. Normalmente, as lacerações que ocorrem durante o parto, elas acometem as estruturas do vestíbulo, né, localizadas próximo ao orifício da uretra, então são lacerações parauretrais ou periclitorianas, e quando acometem os músculos na região da fúrcula vaginal, os músculos acometidos são o músculo bulbo esponjoso ou bulbo cavernoso, e também o músculo transverso superficial do períneo. Quando são lacerações mais profundas, ou até mesmo prolongamento de uma episiotomia quando ela é realizada, acometem outras musculaturas, como o músculo do esfíncter anal, tanto externo quanto o interno, né? E aqui nós podemos ver na figura o músculo levantador do ânus, que faz essa sustentação da região perineal. Com relação à classificação das lacerações, existe uma classificação europeia de 3 graus, considerando a laceração de terceiro grau como algo que, na classificação que nós usamos, que é a americana, correspondente ao 4º grau, e nós podemos classificar em 4 graus, sendo que aquelas lacerações que vão acometer a pele vaginal, a pele perineal, a mucosa vaginal, nós podemos considerar como laceração de 1º grau. As lacerações de 2º grau são aquelas que, além da pele, da mucosa, elas vão atingir também os músculos, tanto o músculo transverso quanto o bulbo cavernoso, mas não vai atingir o esfíncter anal. Dentro da classificação das lacerações de grau 3, vai haver o acometimento do complexo períneo-anal. Aquela classificada como 3A, ela vai acometer menos de 50% da espessura do esfíncter anal externo, o grau 3B, mais de 50% dessa espessura do esfíncter anal externo, e ainda o do grau C, 3C, que vai acometer tanto o esfíncter anal externo quanto o esfíncter anal interno, mas não vai acometer a mucosa retal, que é o que acontece na laceração de 4º grau. As lacerações de 3º e 4º grau são consideradas lacerações mais graves, então elas estão mais propensas a complicações na mulher, né, pós-período, né, de parto, e são aquelas chamadas de oásis. Nessa figura, a gente observa que as lacerações nos graus, né, conforme foi descrito, aqui nós observamos uma laceração que acomete a mucosa vaginal e a pele perineal, então nós temos uma laceração de 1º grau, temos aqui uma laceração de 2º grau, e ela é assim classificada porque ela acomete
tanto a pele perineal, quanto a mucosa vaginal e os músculos bulbo cavernoso ou bulbo esponjoso, que ele também pode ser chamado dessa forma, e o músculo transverso do períneo. Na laceração de terceiro grau, como a figura mostra, ele atingiu o esfíncter anal externo e, na de quarto grau, inclusive a mucosa retal. Para prevenir as lacerações, então a gente não fala primeiro em corrigir as lacerações, a gente fala em como que nós podemos evitar que essas lacerações aconteçam. E durante a assistência ao parto, é possível a gente lançar mão de algumas ações com esse fim, com esse objetivo. De uma forma resumida, depois nós vamos fazer o detalhamento de cada uma desses itens aqui, com o fim de prevenir essas lacerações perineais. Nós podemos, durante o período expulsivo, durante o segundo período do trabalho de parto, permitir que haja naturalmente, através das contrações e do coroamento fetal, o adelgaçamento do períneo. Então, a gente sabe que o períneo, ele é uma região ali composta de músculo, de mucosa, e que é distensível, né? É possível ter uma flexibilidade, e essa flexibilidade, ela acontece durante o segundo período do trabalho de parto, que é o período expulsivo. E, na prática, a gente observa que existe uma certa ansiedade obstétrica, né? Ou seja, uma ansiedade das pessoas que assistem ao parto, e que muitas vezes eles interferem nesse processo, interferindo nessa fisiologia, através da manipulação desnecessária do períneo, e não permite esse adelgaçamento natural. E isso traz como consequência aumentar o risco para a ocorrência de lacerações perineais. A massagem perineal é uma outra alternativa, no sentido de prevenção das lacerações, né? E daqui a pouco eu vou falar um pouco mais detalhado. Ela pode ser feita tanto de forma antes do parto, no período da gestação, e também existe aquela massagem perineal que é realizada no segundo período do trabalho de parto. As evidências científicas mostraram que a massagem perineal antes do parto, elas foram mais efetivas na prevenção de laceração daquelas mulheres que estavam grávidas pela primeira vez, ou seja, daquelas nulíparas que nunca tiveram nenhum parto, mas que não houve uma atuação mais significante quando as mulheres eram multíparas. O uso de compressa quente no períneo também, durante o período expulsivo, é uma das ações que são utilizadas também na prevenção das lacerações, dos traumas perineais durante o trabalho de parto. A posição de parto é algo que, infelizmente, ainda ela é muito questionada, né? A gente sabe que com a institucionalização do parto, a posição de litotomia ela foi adotada, mudando totalmente o favorecimento da natureza, né, da gravidade, para facilitar essa saída fetal, e os estudos têm mostrado que a posição lateral, no sentido de prevenir lacerações perineais, é uma alternativa efetiva. A episiotomia, que há muitos anos ela vem sendo realizada com o fim com a justificativa, né, de evitar lacerações graves, hoje a gente sabe que não existe um respaldo científico que apoie essa justificativa, né? Então, hoje, a gente precisa evitar a realização da episiotomia e deixar para que seja um procedimento utilizado de forma restrita, quando realmente haja uma necessidade, uma justificativa plausível para a sua realização. E o parto assistido, que é o parto instrumental, existe uma ocorrência rara, né, em menor quantidade, com a indicação adequada, e quando há necessidade da realização desse parto assistido, desse parto instrumental, o instrumento que mostrou-se mais efetivo no sentido de prevenir os traumas perineais é a utilização do vácuo extrator. Então, havendo a necessidade de um parto instrumental,
é preferível utilizar o vácuo extrator do que o fórceps, porque assim a gente tem uma incidência menor de lacerações perineais. E quais são, então, as referências, né, as nossas evidências científicas que vão apoiar essas práticas? Aqui nessa apresentação, eu procurei reunir conclusões de revisões sistemáticas, e essas conclusões, elas são utilizadas na formulação das diretrizes por órgãos específicos, como o Ministério da Saúde, Associação Americana de Ginecologia e Obstetrícia, né, e que a gente trouxe aqui também como referência. Com relação ao uso da compressa quente, a recomendação, né, a técnica para a utilização dessa compressa é que durante as contrações e durante, mesmo no intervalo das contrações, a gente repousar uma compressa quente numa temperatura de 38 a 44 graus no períneo da paciente, no período expulsivo, ela vai diminuir a dor dessa mulher no pós-parto, a dor antes mesmo do pós-parto, a dor no desprendimento cefálico, mostrou-se bem efetivo nesse sentido. Dor nos 2 primeiros dias pós-parto mais diminuída quando for utilizada essas compressas quentes, e contribuiu para diminuir as lacerações de 3º e 4º grau, mas não houve alteração, não houve significância na prevenção de lacerações de 1º e de 2º grau. Considerando que o uso da compressa quente diminui a possibilidade do assistente ao parto manipular o períneo, é também uma forma de evitar essas lacerações, né? Porque aí diminui a chance desse assistente fazer essa manipulação perineal. Com relação à massagem, como eu falei anteriormente, a massagem perineal anteparto, ela mostrou benefícios quando foram realizadas por mulheres que estavam na primeira gestação, né? A recomendação para a utilização dessa massagem perineal com o fim de evitar laceração no parto, quando feita na gestação, a partir de 34, 35 semanas. Algumas literaturas específicas também descrevem a partir de 37 semanas, né? Mas considerando que no termo da gestação, com as 37 semanas, a gestante ela pode entrar em trabalho de parto a qualquer momento, então se ela realiza a partir de 34, 35 semanas, ela tem um período aí melhor de exercício perineal para ajudar nessa resistência perineal, né? Existem a técnica descrita, ela pode ser realizada tanto pela paciente quanto pelo seu companheiro, sempre utilizando um lubrificante à base de óleo vegetal, ou então um outro lubrificante hidrossolúvel, e como na figura mostra, com esse movimento, né, de inserir os polegares no orifício vaginal, fazendo pressão para baixo e para as laterais. Então, existe uma orientação de que essa massagem, ela pode ser feita 1 a 2 vezes por semana, então aí algumas técnicas, elas vão sendo modificadas, né, e ela pode ser realizada por essa gestante, e com o fim de diminuir o risco de trauma perineal no momento do parto. Já a massagem perineal no período expulsivo, a técnica, né, para a sua realização, sempre utilizando lubrificante, a base de óleo vegetal, ou então um lubrificante hidrossolúvel, e a utilização do assistente para a realização dessa massagem é utilizando os 2 dedos indicadores, e ele vai fazer movimento de lado a lado, com uma pressão constante e moderada para baixo, e o movimento é um movimento que simula o contar moedas, né? E a duração desse movimento é de 1 segundo em cada direção. Então, a massagem perineal, da forma como ela é descrita, como possível redutor de traumas perineais, não é aquela manipulação do períneo, como a gente observa na prática de alguns profissionais da obstetrícia, né? Não é a introdução de 2, 3, 4 dedos no canal vaginal, fazendo pressão, com a justificativa de ampliar
o canal de parto para facilitar a saída do bebê. Então, dessa forma, não existe nenhum respaldo científico, não existe nenhuma evidência que apoie a sua realização, né? Já essa massagem perineal, com os 2 dedos indicadores, com o uso de um lubrificante, no movimento de contar moedas, ela mostrou que pode estar associada, né, uma evidência moderada, com a redução de laceração de 3º e 4º grau, mas não mostrou-se efetiva para a diminuição das lacerações de 1º e 2º grau, e nem também com relação à diminuição do risco de sutura nas lacerações, ou até mesmo na redução do risco de episiotomia, não houve diferenças significativas, diferenças claras que pudessem apoiar. Aí, então, a gente precisa verificar se a mulher se sente confortável durante a realização dessa massagem, né? Então, o nosso foco deve ser sempre o bem-estar e o conforto da paciente que nós estamos assistindo, e não a minha ansiedade, né? A ansiedade do profissional que está assistindo aquele parto, que não está conseguindo esperar a fisiologia, a natureza agir e quer manipular o períneo de alguma forma, né? Então, isso a gente não tem evidência científica para isso. Com relação à proteção do períneo, existem 2 expressões que estão sendo muito utilizadas, que é o hands-off e o hands-on, né? O hands-off consiste em não utilizar as mãos para proteger o períneo, e o hands-on é quando são utilizadas técnicas com as mãos do profissional assistente para fazer a proteção do períneo. Então, as técnicas de hands-on, que é a utilização das mãos para proteção do períneo, não encontramos evidências que apoiassem, assim, definitivamente a sua realização, né? Nenhum dos graus de laceração houve diferenças que apoiasse a sua prática, né, definitiva. Ao contrário, inclusive, o uso da episiotomia ela foi mais frequente naqueles casos em que houve o uso do hands-on. Então, as técnicas de hands-on, elas são várias, né, existem várias descrições, entre elas nós temos a manobra de Hitgen, né, modificada, mas a gente volta a falar naquela questão do conforto da paciente, da diminuição do desconforto naquele momento ali do período expulsivo, e que essa manipulação, mesmo com as técnicas não prejudiciais, né, a gente precisa verificar com ela como ela se sente com relação à realização dessas técnicas, dessas práticas. Já a técnica de hands-off, já foi mostrado que ela pode reduzir, inclusive, a realização de episiotomia. Então, nessas 2 fotos que nós temos aqui do lado, a gente observa que os profissionais, eles estão com as mãos prontas para agir, no entanto, eles não estão agindo, né? Então, essas mãos prontas, elas significam, eu estou pronta se precisar fazer alguma intervenção, alguma ação. E caso não precise, eu vou deixar a natureza agir, né? A manobra de Hitgen, como mostra aqui na figura, ela consiste em fazer a proteção do períneo, em que uma das mãos apoiada numa compressa, apoia o períneo da paciente e a outra mão no polo cefálico, no sentido de controlar a deflexão. Essa manobra de Hitgen, ela é modificada, ela é assim chamada porque a manobra tradicional, ela era realizada tanto durante as contrações quanto nas pausas, nos períodos entre as contrações, e a manobra de Hitgen modificada, a descrição dessa manobra é a realização desse apoio perineal e do polo cefálico durante as contrações. Segundo os estudos, não teve um efeito sobre a incidência de lacerações de 3º e 4º grau com a realização da manobra de Hitgen modificada, né? Houve um aumento de laceração de 2º grau, diminuição das lacerações de 1º grau, no entanto, houve um aumento da dor da paciente no pós-parto, nos primeiros dias logo após o parto.
Então, a gente precisa muito avaliar se realmente, já que não faz tanta diferença assim, não teve essa significância tão grande com relação à prevenção dos traumas, então, a gente precisa refletir se realmente eu preciso fazer essa proteção, né? É porque os estudos mostram que não teve essa diferença, não houve essa melhora, esse efeito positivo na realização da manobra, quando comparada à não realização da manobra. Então, de modo que esse controle na deflexão do polo cefálico, ela fica a critério do profissional que assiste, sempre de acordo com a paciente, né? E o que é importante a gente pensar também, que normalmente essas manobras do período expulsivo, elas vêm acompanhadas dos puxos dirigidos. Então, é uma prática também que a gente observa ainda muito frequente nos serviços de obstetrícia, dos profissionais dirigirem o puxo, e a gente tem evidências científicas claras de que o puxo dirigido, ele aumenta o risco de laceração. Então, nesse momento da deflexão fetal, é importante que a gente oriente a mulher a fazer o puxo da forma como for melhor para ela, da forma como o organismo dela pedir para que seja feito. Ao invés da gente concentrar os nossos esforços no sentido de dirigir o puxo, de pedir para a mulher fazer força comprida, força demorada, a gente deve se preocupar na oxigenação, tanto materna quanto fetal, né? A gente tem que lembrar que mesmo no período expulsivo, não houve o desvínculo do bebê do organismo materno. Então, a oxigenação desse feto, ele reflete a oxigenação materna. Se essa mãe, ela faz incursões respiratórias completas, esse oxigênio vai chegar até o bebê através do cordão umbilical e ele vai manter uma boa vitalidade. Então, ela pode manter o seu comportamento ali, nesse momento do período expulsivo, da forma que ela achar mais confortável, da mesma forma, na posição que ela achar mais confortável, né? Lembrando sempre que o nosso objetivo é o parto saudável, o bem-estar materno, o bem-estar fetal e, após o nascimento, o bem-estar neonatal. E a oxigenação fetal, nesse período expulsivo, ele é de extrema importância, né? Eu costumo falar que a respiração da mãe que, na maioria das vezes, determina a forma como o bebê vai nascer. A episiotomia, como eu já falei, né, um pouco atrás, nós não temos evidências científicas que apoiem a sua realização de forma indiscriminada. A episiotomia, que é o corte no períneo, o famoso PIC, né, como a população senso comum conhece, é um procedimento que, ao longo dos anos, foi feito de forma indiscriminada em todas as mulheres, durante o trabalho de parto, durante o parto. Essa incisão no períneo, ela leva ao acometimento de pele, de mucosa e de músculo, e com grande risco de estender, inclusive, essa incisão ali com a saída do bebê, principalmente quando esse puxo ele é dirigido. E as evidências científicas atuais, elas nos mostram que essa episiotomia, ela não tem um respaldo para que seja realizado de forma indiscriminada para todas as mulheres. E ao longo dos anos, a gente sabe, através dos estudos, a gente sabe também através da experiência dos profissionais, do que a gente observa, que todas as pacientes, principalmente as primíparas, né, aliás, as nulíparas, aquelas que estavam no seu primeiro parto, elas tinham esse procedimento realizado, elas têm ainda, infelizmente, em alguns locais, realizado com a justificativa de prevenir laceração, porque é o primeiro parto, porque vai lacerar muito. Então, hoje, nós não temos nada que respalde essa prática. A episiotomia, ela não deve ser feita de forma indiscriminada. Né? Então, ela deve ser resguardada, ela deve ser realizada de uma forma restrita, quando houver realmente uma indicação ali no procedimento, ali no parto, que justifique muito bem a sua prática. Os riscos e as complicações em decorrência da episiotomia, eles são vários, né? Aqui descritos alguns, como a extensão da incisão, o risco de hemorragia, porque ao fazer a incisão, a gente pode ali seccionar algum vaso, e esse vaso vai ficar sangrando até
que seja possível fazer a rafia, o reparo desse procedimento, né, após o parto. A dor pós-parto, ela é muito maior, até pelo grau ali de estruturas envolvidas, está relacionada à disfunção sexual. Existem muitos estudos mostrando isso, que existe uma maior incidência de mulheres que têm disfunção sexual após episiotomia, distúrbios da imagem corporal, em função da fibrose, da alteração da anatomia, né, em função da episiotomia que foi realizada. O risco de infecção e deiscência nessa sutura, durante o processo de cicatrização, ali forma-se fibroses, né, e que pode facilitar em partos futuros, a ocorrência de laceração, e também esse resultado anatômico não satisfatório, às vezes por um edema, ou então até pela própria técnica de sutura durante o reparo da episiotomia. Então, podemos falar de uma forma bem clara e bem incisiva de que a episiotomia é um procedimento que não deve ser feito de rotina, né? Então, ele é um procedimento de uso restrito. Na figura mostra aqui para nós, então, que a episiotomia, como é a realização da episiotomia, né? E, inclusive, quando ela é necessária, existe um momento adequado para que ela seja feita, no momento ali do coroamento, no momento que precise ter algo mais além da possível demora, né, como se justificam para o nascimento do bebê. O assistente, o profissional que assiste o parto, então, ele vai fazer esse julgamento de se realmente precisa fazer esse procedimento, né, e muitas vezes esse uso restrito, na verdade, ele deve ser utilizado apenas quando você tem uma necessidade iminente, muito grande, de abreviar esse período expulsivo. E essa necessidade, ela é apoiada, então, quando nós temos um estado fetal não tranquilizador. Mas nós precisamos saber se esse estado fetal não tranquilizador não foi iatrogênico. Quando nós colocamos a paciente uma posição tradicional de parto, uma posição de litotomia, muito precocemente, apesar de que a posição de litotomia ela não é indicada de forma alguma, né? Mas quando a gente observa que a paciente é colocada em posição de litotomia muito precocemente, há um direcionamento do pulso dessa paciente, uma diminuição dessa oxigenação, então nós teremos, em consequência disso, uma repercussão no batimento cardíaco fetal, né? Então, vai haver uma alteração na vitalidade fetal, e aí acaba desenvolvendo uma cascata de procedimentos que poderiam ser completamente evitáveis, né? Mas, quando não iatrogênico e havendo uma necessidade de abreviar esse período expulsivo, aí então seria a justificativa para se fazer essa episiotomia. E quando necessário, a realização desse procedimento, né, dessa forma restrita, que ela seja feita com uma incisão médio-lateral, havendo um ângulo com a fúrcula vaginal de 45 a 60 graus. É claro que a paciente devidamente anestesiada. Com relação às complicações relacionadas às lacerações graves, aquelas lacerações de terceiro e quarto grau, nós temos elencadas algumas complicações, a maioria delas estão associadas à infecção, né? Mas temos outras, além disso, como a incontinência tanto anal quanto fecal, anal-fecal, a incontinência urinária, fístulas retovaginais e ou retocutâneas, dor perineal. Quanto maior é a laceração, quanto mais grave a laceração, maior vai ser o desconforto da mulher no pós-parto. Dor durante as relações sexuais, então isso aqui já é uma complicação a longo prazo, né, a presença da dispareunia, hematoma, né, e a própria infecção, como eu já citei. Na presença dos traumas perineais, antes de reparar essas lesões, esses traumas, nós precisamos fazer uma avaliação adequada e detalhada dessa lesão. Então, após ali o nascimento, o bebê está em ileamento, caso ele tenha nascido com boa vitalidade,
A gente faz essa avaliação após a dequitação, e aí, para fazer esse procedimento de avaliação e de reparo, nós precisamos providenciar uma iluminação adequada que permita a gente fazer uma avaliação bem detalhada, uma asepsia, né, rigorosa para diminuir, para evitar as infecções, a analgesia também é extremamente necessária, e uma exposição daquela lesão que me permita visualizar adequadamente para que eu faça uma sutura corrigindo realmente a anatomia da paciente e favorecendo uma cicatrização adequada. As lacerações. Então, como que nós vamos fazer essa sutura? A sutura, ela deve ser iniciada sempre após o ângulo da lesão. Então, aqui na figura nós temos uma lesão de 2º grau, né? Então, nós vamos ancorar o início dessa sutura após aqui de meio a 1 centímetros na mucosa íntegra, antes do início da lesão, e vamos proceder a uma sutura contínua até o anel himenal. A sutura contínua, assim como mostra a figura, e tendo cuidado para que a gente não deforme, né, essa anatomia. Vamos fazer essa sutura, então, de forma contínua até o anel himenal, vamos passar a agulha para a lesão, que ainda falta ser suturada, e aí vamos fazer o fechamento, a aproximação aqui dessa musculatura e dessa mucosa com o ponto contínuo, e após o final, nesse final aqui, nós vamos, no sentido ascendente aqui, fazer uma sutura intradérmica para fazer a aposição das bordas dessa lesão. Nessa figura, a gente consegue visualizar também, de forma, espero que clara aí para vocês, né, a sutura da laceração. Então, até chegando no anel himenal, a gente passa e faz a sutura sempre contínua, né, que é o que tem mostrado, que é o que tem favorecido a cicatrização, que é o que tem diminuído a dor que a paciente sente no pós-parto, e, inclusive, a sutura intradérmica, diminuindo aquele atrito dos pontos com as peças íntimas, e favorecendo a cicatrização e diminuindo o desconforto para a mulher. Com relação à analgesia, se a mulher estiver com um catéter peridural, porque ela tomou analgesia peridural, ou até mesmo passou essa analgesia, então é possível de que ela tome uma nova dose, né, já que ela ela tem o catéter instalado. Quando não foi analgesiada, a gente faz, então, a analgesia, com a infiltração de lidocaína 1% até 20 ml, aí vai depender da extensão ou da profundidade da laceração. O que é recomendado hoje, né, e aqui eu falando sobre as recomendações do Ministério da Saúde, que aquelas lacerações das estruturas do vestíbulo, periclitorianas, periuretrais, que elas são escoriações, não há necessidade da gente fazer a sutura dessas lacerações, porque a cicatrização ela vai acontecer de forma adequada, né, a menos que elas estejam sangrantes ou então que distorçam a anatomia. Então, aí há necessidade, sim, da sutura. Com relação à sutura da pele, o que a gente encontra de recomendação é que essa pele, quando ela não for, inclusive comparando a pele que foi suturada e a pele que não foi suturada, aquela que não foi suturada, mas as bordas estão apostas, ou seja, elas estão aproximadas, a cicatrização, elas aconteceram de forma favorável, e que com o maior conforto das pacientes, né? Então, a gente pode seguir essa recomendação de que quando essa pele ela está bem próxima, a gente pode não suturar. E que quando forem ser suturadas essa pele, então a gente faz a sutura intradérmica, porque ela é mais recomendada. Com relação aos fios que nós vamos utilizar para fazer esse reparo perineal, o que é recomendação hoje, o que é evidência científica, é que os fios absorvíveis sintéticos, eles são de melhor qualidade para esse reparo perineal, uma vez que eles mostraram
que as mulheres que foram suturadas com esses fios absorvíveis sintéticos, elas tiveram menos dor no pós-parto, então elas usaram menos analgésicos, houve uma menor dor durante as relações sexuais, então isso já é um reflexo aí de médio a longo prazo, e houve menos necessidade de remoção da sutura, né, um aumento da satisfação da mulher e da sensação de normalidade. A gente sabe que na nossa prática a gente utiliza mais o que é protocolado pelas instituições, o fio Catigu, né, o Catigu simples, e nos estudos a comparação entre os fios que são absorvíveis naturais, como são os Catigus, tanto simples quanto cromado, quando comparados com o Vicryl, que é fio absorvível sintético, nós temos menos reação inflamatória no Vicryl, e nós temos menos dor pós-parto do que se a gente utilizar o Catigu, né? Então, é uma questão mais de custo mesmo, o Vicryl ele é um pouco mais caro, tem um tempo para absorção maior, né? A força têncil desse fio, ele tem um tempo maior, e o Vicryl Rapid, ele vai ser absorvido num prazo aí de, em média, 60 dias, e o Vicryl, que não é o Rapid, né, que nós temos esses dois tipos de Vicryl, ele tem um tempo maior para a sua absorção. Mas a gente observa os benefícios bem maiores no uso desse tipo de fio. Com relação a, quando a gente falar aí, então, de lacerações mais amplas, né, então, que vão acometer a mucosa retal, ou então até mesmo aquelas mais difusas, que precisam de uma sutura mais complexa, então a gente precisa solicitar a avaliação do médico, né, para poder fazer as suturas de laceração de terceiro e de quarto grau. Nesse tipo de sutura, é necessário, após a sutura, conversar com a mulher e realizar o toque retal para avaliar se não houve, acidentalmente, esse fio não ultrapassou a mucosa retal, desculpem. É importante, ao final do procedimento, a gente dar informação à mulher sobre a extensão desse trauma, a dieta que vai favorecer uma evacuação mais satisfatória, com menos tensão sobre o períneo, os cuidados de higiene, e também os exercícios do assoalho pélvico que ela pode fazer após, né, todo esse período aí de cicatrização. Quando o parto ocorre em um local em que não há um profissional que possa fazer essa sutura, e há a necessidade ou de transportar essa paciente, ou até mesmo de esperar a chegada do profissional, é possível esperar de 8 até 12 horas sem efeito prejudicial, né? É claro que o ideal é fazer a sutura imediata, mas nesses casos excepcionais, é possível sim esperar. Quando nós estamos falando de lacerações mais graves, então, a gente precisa ter um olhar muito especial com relação à analgesia, né, dessa mulher, a informação para ela também, que é muito importante, para ela e para o seu acompanhante, e a indicação também do uso da realização de antibiótico profilaxia, e para isso é indicado o uso de uma cefalosporina de segunda geração, né, isso com o fim de reduzir o risco de infecção e também de deiscência de sutura. E em qualquer tipo de laceração, seja de primeiro, segundo, terceiro ou quarto grau, é importantíssimo que ao final a gente faça uma documentação detalhada, tanto da lesão quanto da reparação, fazer esse registro bem detalhado no prontuário da paciente. No pós-parto, quais os cuidados que nós devemos dispensar para essa mulher? Então, é importante a gente fazer uma avaliação, e em todas as avaliações, a gente sempre questionar com a mulher se ela sente dor, se ela está sentindo desconforto na região da sutura, avaliar as características dessa sutura, presença de edema, de hematoma, né? Qual é o odor, as condições de higiene daquela região, em todas as avaliações. As compressas frias, elas são efetivas para aliviar a dor nesses primeiros dias pós-parto, elas são
bem efetivas para isso, prescrever o analgésico por via oral, para aliviar esse desconforto, essa dor pós-parto. E quando essas duas ações, o uso da compressa fria e do analgésico, eles não forem suficientes, então, podemos lançar a mão para a prescrição de anti-inflamatório, ou por via oral, ou por via retal. E aí a gente faz a opção pelos AINES, né, pelos anti-inflamatórios não esteroides, como é o caso do diclofenaco. Se houver evidências de deiscência de sutura, infecção, ou então de um reparo perineal adequado, a gente precisa solicitar a avaliação de um médico para essa paciente. É importante também, nos casos de laceração grave, nesse pós-parto, a gente fazer um acompanhamento mais rigoroso, monitorizar o débito urinário da paciente, né, e atentar para os sinais de retenção urinária, porque é mais comum nos casos de lacerações graves. Eu faço também aqui, aproveito a oportunidade para a gente falar com relação ao esvaziamento vesical no pós-parto, ele é muito importante, inclusive como prevenção de hemorragia pós-parto, né? Durante ali o trabalho de parto, vai chegando a um certo ponto que a mulher ela tem dificuldade nesse esvaziamento vesical, pela própria dor, pela própria acomodação fetal, e no pós-parto, quando ela mantém essa bexiga túrgida, cheia ali de urina, ela vai dificultar a retração uterina. Então, além de outras questões, né, dessas questões de hemorragia e tudo, ainda relacionado às lacerações, a gente precisa estar sempre atento à monitorização do esvaziamento vesical. Além da antibiótico profilaxia, né, nas lesões mais graves, é importante o uso de laxante nos 10 dias pós-parto, os anti-inflamatórios não esteroides, o analgésico, para que a paciente tenha um conforto maior. Essa figura, ela vem para a gente refletir um pouco, a gente observar... Oi, Leila. Diana, nós temos mais 10 minutinhos só, viu? Já? Ok, estou terminando aqui já. Então, essa figura é para a gente observar cada detalhe dela e a gente refletir nas nossas ações enquanto assistentes ao parto, né? Aqui a gente começa, quando a paciente ela é transferida, ela muda de sala, né? Não existe essa indicação, a paciente ela hoje existe as suítes de PPP justamente para que ela tenha o desenvolvimento do trabalho de parto, o parto, e ainda o puerpério no mesmo local, porque é desconfortável para ela a gente ficar transferindo, mudando essa paciente de local, né? E quando ela é levada para uma sala de parto, quando ela é colocada numa posição precoce, né? E ali fica-se os assistentes, as pessoas ali acompanhando esse desenrolar do trabalho de parto, acaba induzindo a um trabalho de parto, um período possível prolongado, né? E que, na verdade, dificulta muito a própria posição de litotomia. E que, prolongada, ainda associada aos puxos dirigidos, vai diminuir a oxigenação fetal, que vai levar a uma bradicardia, desaceleração fetal, né, que vai induzir a um parto operatório e, muitas vezes, a manobra de Christelé, ou ainda, não tendo sucesso com essas ações todas, uma cesárea de urgência e uma possível internação desse bebê no UTI, com asfixia, né, e outras alterações maternas também, porque muitas vezes utiliza-se altas doses de ocitocina, levando a hipotensão materna, hipoperfusão placentária e uma hipóxia fetal. Então, nós temos que fazer uma reflexão diária das nossas práticas para ver se nós estamos realmente usando as evidências científicas em prol da qualidade da assistência, né, ou se nós estamos provocando esse sofrimento fetal iatrogênico. E qual que é o tipo de experiência que essa mulher terá de parto. Então, lembrando lá na primeira frase que eu usei, no início da explanação, que nós precisamos nos empenhar para que ocorra um nascimento adequado, um parto feliz, e que essa mulher e a família tenham uma experiência positiva de parto. E nós temos
essa responsabilidade, né, de promover isso, né? Então, essa figura é mais para a gente fazer essa reflexão. E eu finalizo a minha fala aqui com essa frase: imagina-te como uma parteira. Acompanhas o nascimento de alguém sem exibição ou espalhafato. Tua tarefa é facilitar o que está acontecendo. Se deves assumir o comando, faze-o de tal modo que auxilies a mãe e deixes que ela continue livre e responsável. Quando a criança nascer, a mãe dirá com razão: nós duas conseguimos realizar o trabalho. Né? Então, nós somos assistentes do parto, nós não fazemos o parto. Né? Nós, enfermeiros obstétricos, nós usamos muito esse termo. Eu assisti o parto de fulana de tal, né? Quem é que está fazendo? Não, fulana que está assistindo ao parto. Então, a gente não faz o parto é da mulher, é da criança, é ela que faz, a gente assiste. E a gente, as nossas ações, elas são no sentido de auxiliar, garantir que aconteça da melhor forma possível. E as nossas ações, elas devem ser sempre pautadas em referências, em evidências científicas que nos apoiem e que nos dão a segurança de que nós fizemos da melhor forma possível. Então, eu agradeço a todos pela paciência e pela... Muito obrigada pela brilhante palestra, né? A sua palestra foi extremamente fantástica, né? Baseada em científicos, só estudos novos que você trouxe para a gente. Foram vários elogios, Diana, na sua palestra, e foram várias perguntas, né? Eu falei que essa palestra, ela mexe muito com a gente. Nós, enfermeiras obstétricas, temos que saber, né, esses cuidados perinos. E isso nos mexe muito. Vou para uma pergunta aqui, uma fala bonita que eu vi, que foi de Cristiano, né? O Cris coloca que nós, enfermeiros, durante o pré-natal, temos que abordar esse tema para a mulher, né? Sobre laceração, sobre episiotomia, uma vez que a grande maioria das mulheres chegam para a gente falando: você não vai dar o pique, pedindo o pique a todo momento, porque elas não são orientadas, né? Quanto às vantagens e desvantagens da episiotomia. E, às vezes, elas acreditam que o pique é melhor do que a laceração. Mas isso é por falta de informação. E o Cris enfatizou bem isso aí, acho que é um papel nosso, né? A questão de falar sobre as lacerações, sobre a episiotomia no pré-natal, porque muitas das vezes elas chegam para a gente sem saber. E no momento do parto ali, daquele período expulsivo, no momento de dor, não é o momento da gente explicar para elas e conversar com elas sobre isso aí, né? E aí, vamos lá para a primeira pergunta aqui. Foram várias, gente, eu selecionei somente algumas aqui, tá? Teve uma pessoa que perguntou se essa massagem perineal que você falou, abordou no início, aí, a própria mulher pode fazer ou se tem que ser um profissional, um fisioterapeuta, um enfermeiro. Eu queria que você falasse aí para a gente. Sobre a massagem perineal. Isso, não é isso? Isso. Isso. Então, a massagem perineal... A própria mulher pode fazer. Pode. A massagem perineal, no anteparto, durante a gestação, ela pode ser realizada tanto pela própria gestante, quanto pelo companheiro, ou ainda ela pode procurar um profissional especializado, um enfermeiro, ou mesmo um fisioterapeuta. Hoje nós temos fisioterapeutas especialistas, né, na assistência a gestantes e que também prestam esse tipo de serviço. Mas a própria gestante ela pode fazer depois que ela for orientada com relação à técnica correta. Essa orientação pode ser feita, né, Diana? Eu acho que é muito importante, cabe a nós profissionais fazer essa orientação para eles, não é isso? Outra pergunta aqui foi: a partir de quanto tempo, né, de qual idade gestacional, essa mulher pode estar fazendo essa massagem perineal? A partir de 34 semanas de idade gestacional, ela já pode começar a fazer a massagem perineal. Aí ela precisa de orientação, como você bem disse, ela precisa de orientação de um profissional
para que ela faça da forma correta, né, da forma adequada, para que seja realmente benéfico. Então, não é fazer de uma forma totalmente empírica, sem orientação, ou porque pesquisou no Google e olhou como que é que deve ser feito. Então, ela precisa de orientação de alguém, de um profissional que ensine o procedimento, a técnica adequada, com que frequência que ela vai realizar, né, para fazer da forma correta e que vai ter benefícios. Do banho de assento, alguém perguntou aí a respeito do banho de assento, se é indicado, né, na pós-parto, né, imediato, em que situações que pode ser indicado o banho de assento? O banho de assento, hoje, tem várias áreas, a aromaterapia, né? Então, tem várias áreas alternativas de estudo que vêm trabalhando muito essas formas naturais de curativas, preventivas e curativas. No caso do banho de assento, a pessoa precisa ter informação adequada de qual é a substância que ela vai utilizar, de que forma, porque dependendo por exemplo, se ela vai usar ervas que não forem bem higienizadas, então existe um risco de infecção, né? Então, precisa de uma orientação adequada no sentido de como fazer esse banho de assento, o que ela vai utilizar para poder fazer esse banho de assento, para que não tenha riscos, né, de infecção, principalmente. Foi falar também sobre a compressa morna, né? Sabemos que tem estudos que mostram, né, que a gente colocando a compressa morna no período da paciente, no período excessivo, né, que minimiza essa laceração, entre outras questões que vão falando aqui. Queria, mais uma vez, agradecer, te parabenizar pela brilhante palestra que você ministrou hoje, agradecer todas as pessoas aqui presentes, né? Oi, gente. Eu voltei, tá? Para quem não me conhece, sou a Sibile, né, enfermeira obstetra, sou coordenadora da residência de enfermagem obstétrica, que realmente está promovendo esse evento. E assim como a Leila também já agradeceu, agradeço de novo, né, para todo mundo, para nossas instituições de apoio, né, para nossos participantes que ficaram até 9h30 aqui com a gente, com uma audição, assim, bastante gente, mais do que acho que 100 pessoas, né, presentes nessa live. E muito obrigada para a presença de todos, muito obrigada, Leila, Diana, para a palestra maravilhosa, né, colega minha, né, eu sou toda orgulhosa que ela é colega minha, viu, gente? E então, eu, né, desejo para todo mundo uma boa noite, o evento, com muito... Eu gostaria só de agradecer a oportunidade de estar participando, espero que a minha explanação tenha somado, né, em alguma coisa, e parabenizar você, Sibile, e as meninas, as residentes, que organizaram tão brilhantemente esse evento, vocês estão de parabéns. Nós tivemos aí, a gente viu ontem e hoje, a quantidade de pessoas participando, de todos os lugares do Brasil, né, e todos os temas, todos os palestrantes foram de, assim, uma riqueza enorme. Então, eu só tenho a agradecer e parabenizá-las. Muito obrigada para todo mundo, né? E uma boa noite. Tchau, todo mundo, viu? Obrigada. Abraço, Leila, Sibile.